Na odontogênese, o desenvolvimento da raiz e dos tecidos periodontais segue-se ao da coroa. Assim, células dos epitélios dentários interno e externo proliferam no sentido apical, formando uma camada dupla de células denominada A. Papila dentária, B. Retículo estrelado, C. Diafragma epitelial, D. Bainha epitelial de Hertwig ou E. Restos epiteliais de Malassez. Vamos lá. Na odontogênese, o desenvolvimento da raiz, olha aqui, raiz e dos tecidos periodontais. Depois da coroa, isso aqui ele está afirmando. Tá legal? Assim, células dos epitélios dentários interno e externo, células do epitélio interno e externo, que formam, né, aquela alça cervical, se proliferam no sentido apical. Quando ele se prolifera, forma uma camada dupla de células. A dupla de células é mais uma informação para vocês, tá? Chamada de quê? O que a bainha de epitelial ela vai formar quando ela se projeta apicalmente? Ela forma o quê? A bainha epitelial de Hertwig. Tá legal? Papila dentária, você já sabe o que é. É a polpa primitiva. Retículo estrelado fica entre o epitélio interno e o externo. Diafragma epitelial é a região, é uma estrutura que a gente não colocou aqui, mas é a estrutura que forma-se nas alças cervicais para diferenciar a formação de dentes com mais de uma raiz. Não é. Bainha epitelial de Hertwig é a nossa alternativa e restos epiteliais de Malassez também não é. Restos epiteliais de Malassez, sabe o que é? Vou contar uma história para vocês. Quando a bainha epitelial de Hertwig ela se projeta, tá? Quando ela se projeta no sentido apical, ela estimula, assim como o epitélio interno, ameloblastos, estimula a papila dental a produzir dentina. Dentina primeiro, depois o revestimento. Não é isso? Lá na coroa, produz dentina e depois o esmalte. E na raiz, produz dentina. Só que a bainha epitelial de Hertwig não vai formar esmalte. Tem esmalte na raiz? Não. Então você imagina uma raiz formando com dentina e uma capa de duas camadinhas de células chamadas bainha epitelial de Hertwig, abraçando a minha raiz, formando dentina e a bainha epitelial de Hertwig abraçando a raiz. Quando essa bainha epitelial formando uma capa protegendo a raiz externamente, não tem como formar cemento em cima. Para que as células do ligamento, cementoblastos, que estão no ligamento, formem cemento em cima da minha dentina da raiz, essa bainha epitelial de Hertwig tem que sair fora da jogada. Então, por um, uh, por um processo chamado apoptose, tá? Que é a morte celular programada, ou seja, essas células da bainha epitelial de Hertwig vão morrer em determinado momento e vão se desintegrar. Há uma desintegração da bainha de Hertwig. Então você imagina uma raiz formada com dentina, bainha de Hertwig em volta, essa bainha ela se desintegra, se desfaz. E aí a dentina fica desnuda frente ao meu ligamento, exposta ao meu ligamento. Quando o ligamento periodontal ele enxerga a dentina exposta, sem a bainha epitelial de proteção, ela se diferenciam-se células cementoblastos do meu ligamento e começa a produzir cemento em cima da raiz. E aí você continua todo o processo. A bainha epitelial de Hertwig vai se projetando, forma. A bainha epitelial, não sei se vocês entenderam, ela serve para estimular a produção de dentina pela papila. Produziu dentina, ela sai fora. E o ligamento forma, então, com as suas células cementoblastos, forma um cemento em cima da raiz. Essa desintegração das células epiteliais da bainha de Hertwig, tá? Acontece até o momento do fechamento do ápice. Então, no meu ligamento maduro, com o dente já formado, eu já tenho dentina, já tenho cemento, eu não tenho mais bainha epitelial de Hertwig. Acontece que algumas células
Algumas, poucas células, ficam agrupadinhas no meu ligamento, que são remanescentes da bainha epitelial de Hertwig. No meu ligamento hoje, eu posso fazer um corte histológico, vai aparecer um remanescente da bainha epitelial de Hertwig, que fica ali, no meu ligamento, aglomerado. 3, 4 células, 5 células juntinhas assim, ó, epiteliais, restos epiteliais da bainha de Hertwig. Restos epiteliais de Malassez. Foi chamado assim. Esses restos epiteliais de Malassez, no ligamento periodontal, se por acaso forem estimulados por um processo inflamatório, podem começar a se multiplicar novamente e acumular líquido dentro. Forma-se uma bolsa epitelial com líquido dentro, que vocês costumam chamar na radiografia de cisto. Então, os cistos são originários de estímulos inflamatórios em cima dos restos epiteliais de Malassez. Esse estímulo inflamatório pode ser, por exemplo, uma polpa morta. Eu tenho bactéria dentro do meu canal, o ligamento inflama, a bainha epitelial de Hertwig, os restos epiteliais começam a se proliferar e formam-se os cistos. Tá bom? Então é assim que se formam os cistos. Mais uma. Histologicamente, zonas distintas são perceptíveis na polpa sadia. Zonas da polpa. A zona mais periférica da polpa que se encontra adjacente à pré-dentina é a camada odontoblástica, zona rica em célula, zona pobre em célula, polpa propriamente dita ou a zona de Weil. Acertou quem falou ou quem marcou a letra A. Camada odontoblástica. É a mais periférica que se encontra adjacente à pré-dentina. Depois vem a zona pobre em célula, também chamada de zona de Weil, depois a rica em célula, e por último, no centro da polpa, a polpa propriamente dita. Ok? Vamos ver aqui a próxima pergunta. Assinale a alternativa correta sobre a periodontite agressiva localizada. Então, vamos ver. Localizada. É aquela situação de você, pelo que ele está colocando aqui, ele está falando assim, quando que eu posso considerá-la como localizada? São essas alternativas que estão aqui, tá? Lembrando que periodontite agressiva tem como característica, né, assim, histológica, de ocorrer perdas ósseas em molares e incisivos. Tanto é que existe aquela situação que você pega uma panorâmica, por exemplo, e você vai ver numa periodontite agressiva, perdas ósseas ocorrendo em molares, melhora em premolar e canino, depois piora em incisivos, acontece a mesma coisa do outro lado. É a chamada perda em ondas, tá? Que é a perda de osso padrão molar incisivo. Então, isso já é uma característica importante que a gente tem que lembrar. Fora outras características de periodontite agressiva, que ela tem um caráter mais familiar, é uma periodontite que tem perdas ósseas verticais, ela ocorre com pouco estímulo, ou seja, um paciente com pouco biofilme consegue fazer com que haja uma perda óssea importante, ou seja, uma periodontite que o processo inflamatório desencadeia uma perda óssea importante, diferentemente de uma periodontite crônica, onde você pode ter uma grande quantidade de biofilme, e esse biofilme logicamente vai levar a uma gengivite e vai ocorrer uma periodontite, mas uma periodontite que vai se desenvolvendo lentamente ao longo do tempo, inclusive com um padrão assim normalmente mais de perdas ósseas horizontais, tá? Mas vamos ver a periodontite agressiva aqui no caso. Perda de inserção localizada, ok. Perda de inserção localizada, perda de inserção generalizada nessa terceira aqui, localizada, localizada. Então, essa primeira a gente já descarta, né? Você está falando que é periodontite agressiva localizada, que perda de inserção generalizada não vai cair bem, né? Mas
Vamos ver as outras aqui. Perda de inserção localizada que deve afetar pelo menos 3 dentes, além dos molares, caninos e incisivos. Então vejam, aqui nós temos o problema de falar que ela deve afetar pelo menos 3 dentes. Isso daí é característica de generalizada. Mas o pior aqui é falar do canino, que não é o dente de prevalência de escolha da, vamos dizer assim, da periodontite agressiva. São os molares e incisivos. Então tá errado. Essa segunda, perda de inserção localizada que deve afetar não mais do que 2 dentes, ok? Contando os primeiros molares caninos e incisivos, não, né? Não conta eles. Não conta, nem conta canino, porque o canino não faz parte dessa história. Então aqui tem vários erros, né? Quando a gente fala em localizada é além, né, do molar incisivo, quando a gente fala em generalizada, né? Além do molar incisivo, 3 dentes atingidos. Então isso aqui está errado. Esse aqui está errado, generalizada. E aqui, perda de inserção localizada nos primeiros molares incisivos. Ok. Com envolvimento de não mais do que 2 dentes além dos primeiros molares incisivos. É essa a definição de periodontite agressiva localizada. Tá? Vamos ver a outra. Perda de inserção localizada nos primeiros molares caninos. Então, onde entrou canino aqui? Ó? Canino, canino, canino e canino, problema. Tá? Não é característica de periodontite agressiva. Então, perda de inserção localizada nos primeiros molares caninos e incisivos, com o envolvimento de não mais do que 2 dentes, além dos primeiros molares incisivos. Qual que é a diferença entre esses dois aqui? Foi basicamente que aqui foi colocado canino. Então, a resposta correta é perda de inserção localizada nos primeiros molares incisivos, então, perda de padrão molar incisivo, com envolvimento de não mais do que 2 dentes, além dos primeiros molares e incisivos. Ok? Mas isso é de agressiva. Lembra, de crônica é 30%, mais do que 30% generalizada, menos localizada. Seja A um conjunto, ó, A tem 5N elementos. B, um conjunto com 2N menos 1 elementos, em comum com o conjunto A. Em comum com o conjunto A. E existem 22 elementos em A que não está em B. Então, o número de elementos que estão no conjunto A e no conjunto B é. Então, essa questão aí muita gente não sabe fazer porque mexe com álgebra. Vamos desenhar aí para vocês entenderem. Tem o conjunto A. Tem o conjunto B. Eles têm elementos em comum. Geralmente, quando a gente coloca aqui na interseção, a gente coloca um valor. Só que aqui é o que matou. Ele disse que um conjunto B com 2N menos 1 elementos em comum com A. Ou seja, essa é a região de interseção. Ó. O que tem em comum entre B e A são 2N menos 1 elementos. E quem é N, professor? Eu não sei, a gente vai ter que achar. A gente vai ter que achar. Então, essa foi a pegadinha aí. Beleza? Essa região aqui, ó. 2N menos 1 de interseção. Beleza. Mas tem uma dica aí. Ele disse que A tem quantos elementos? 5N. Então, esse A aqui, ó. O total de elementos de A é 5N. Então, falta quanto para completar 5N? Ah, professor, é 3N, porque 3N mais 2N é 5N. É. Só que tem um detalhe. Tu tem que colocar mais um aqui, ó. Porque se tu somar 3N mais 1 com 2N menos 1, vai dar 5N, ó. 3N mais 1 mais 2N menos 1, tu ia cortar mais 1 com menos 1, que dá 0, e 3N mais 2N dá 5N. Ótimo. E para que isso, Neto? É justamente o que eu precisava, porque ele disse, ó, esse 22 aí vai me ajudar, ó.
existem 22 elementos em A que não estão em B. Ou seja, essa parte aqui, ó, então foi uma questão difícil. Muita gente não conseguiria interpretar essa questão, não. Essa parte aqui é o que está em A e não tem em B. Então, essa parte aqui é igual a quanto? Igual a 22, ou seja, 3n mais 1, essa quantidade de elementos, tem que ser igual a 22. Para que isso, Neto? Isso vai me fazer propiciar eu achar n, resolvendo essa equação. Ó. 3n vai ser igual a 22. 1 mais 1 passa para o outro lado, menos 1, né? Na equação. 3n é igual a 21. N é igual a 21 e o 3 passa dividindo. N é igual a 7. Acabou aqui, Neto? Não. Agora tu vai para a pergunta. Que eu grifei de azul. O número de elementos que estão no conjunto A e no conjunto B, ou seja, ele quer os dois ao mesmo tempo, ó, tanto A e B, né? Aqui, ó, é 2n menos 1. Tu consegue achar quanto é 2n menos 1? Consegue. Porque tu não achasse 2n, tu não achasse n, ou seja, 2 vezes n, que é 7, menos 1. 2 vezes 7, 14, menos 1, 13. Então, é 13, ou seja, 13 é menor que 14, ó. Letra E. Letra E. Então, assim, uma questão bem inteligente, das de conjunto. A primeira de conjunto que eu fiz e essa foram as mais difíceis. Ah, vai cair, professor? Não sei, pode cair, pode, porque já caiu. Mas, assim, tem outras mais fáceis que a gente fez também, né? Mas, como eu disse, eu estou preparando vocês para qualquer uma, né? Por isso eu estou fazendo vários tipos. Estilo da banca, né? Mostrando um jeito FEPES de ser. As necessidades de tratamento odontológico dos idosos estão relacionadas com edentulismo, falta de elementos dentários, cárie dental, abrasões e doença periodontal. As estruturas bucais sofrem ação do tempo e várias são as adaptações fisiológicas que se processam durante o ciclo da dentição normal. Assinale a alternativa correta sobre essas adaptações. Erosão provocada pelos esforços mastigatórios ao longo da vida e hábitos viciosos. Remodelação do cimento radicular com alteração de cor dos dentes devido às recessões. Desvio distal dos dentes provocados pelas forças de oclusão, inferior para o lado de trabalho e superior para o lado de balanceio. Deposição contínua de dentina nas paredes internas da câmara pulpar, causando aumento da dimensão da mesma e atresia dos condutos radiculares. E mineralização dos canalículos dentinários por calcificação progressiva, com redução de permeabilidade e aumento do limiar de sensibilidade. E aí, pessoal? Essa pergunta parece ser difícil, confusa, mas tem uma que não deixa dúvidas, então você acertaria. Qual que é? Arriscam? Deram pause? Leram? Lembra que nós falamos, pessoal, que ao longo do tempo nós temos o processo de mineralização dos canalículos dentinários, tá? Devido à calcificação progressiva. Então, vai reduzir a permeabilidade, tá? E, consequentemente, vai aumentar o limiar de dor, ou seja, ficam mais resistentes à sensibilidade. Tudo bem? Então, aumenta o limiar de sensibilidade, tá? Então, diminui a chance desse paciente ter dor, de sentir alguma coisa. Tudo bem? A A tá errada, né? Porque fala que é erosão provocada pelo esforço mastigatório. Erosão é devido à presença de ácido, tá bom? As alterações dos dentes, na verdade, elas são mais em decorrência do atrito e do desgaste, tudo bem? Com o tempo, tá? Desde que a gente sai o dente na boca, ele erupcionou, você já tem um desgaste, é por isso que a gente perde, inclusive, os mamelos dos dentes, né? Porque eles vão desgastando ao longo do tempo devido ao atrito, tá? A B também tá errada, que na verdade a alteração de cor, ela tem aquela questão, né, do reflexo da luz, tudo, mas o que ocorre é que além do esmalte, com o decorrer da idade, a dentina também sofre alteração estrutural, tá? E ela que vai daí levar uma alteração na cor dos dentes, tá? Acaba escurecendo e perdendo a translucência, tudo bem? Com o passar dos anos. A C também tá errada, tá? Que na verdade... nossa, tô risinha da gripe agora no final da noite, hein, pessoal?
Quando os dentes não se encontram em harmonia, tá? Ocorrem interferências oclusais, tá? Que são os contatos, então, oclusais indesejáveis, que podem, eles sim, ser os causadores do desvio, tá bom? E a D tá errada porque não é aumento da dimensão da câmara pulpar, e sim diminuição da mesma. Tudo bem? É isso que está errada. Poderia ter causado uma dúvida nessa questão. Tá bom? Nos elementos conceituais da estratégia de saúde da família, a equipe de saúde da família que atua com um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, de 4 a 6 agentes comunitários de saúde define uma equipe ampliada de saúde da família do Programa Saúde da Família, equipe mínima de saúde da família do Programa Saúde da Família, equipe de saúde do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, equipe de saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e equipe de saúde de combate a epidemias e endemias. Nos elementos conceituais da estratégia de saúde da família, a equipe de saúde da família, que atua com um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 4 a 6 agentes comunitários de saúde, define qual tipo de equipe. O que mudou? Aqui, ó, de 2016. A PENAB, a portaria, o anexo foi 2017. A única coisa que mudou aqui, e por isso que eu deixei em 2016 vermelhinho ali, é a quantidade de agentes comunitários de saúde, tá? Isso daqui foi antes do anexo. Então, tinha lá de 4 a 6 agentes comunitários da saúde, porque existia uma quantidade mínima, uma quantidade máxima de pessoas que poderiam ser acompanhadas pela equipe de saúde da família. Em 2017, modificou. E aí a gente já vai ver rapidinho já. Mas vamos lá, vamos tentar responder essa questão. Qual a alternativa correta? Equipe mínima da saúde da família do Programa Saúde da Família, né? Olha lá, alternativa B. Vamos ver aqui, ó. O que a gente tinha em 2011? E isso aqui, ó, vale para 2011, tá? O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com o máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de saúde da família, não ultrapassando o limite recomendado de pessoas por equipe. E o que nós temos hoje? O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com a base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com a definição local. Então, o município hoje tem a possibilidade de definir, através desse base populacional, critérios, dados demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, definir qual é a população que será responsável, que será a responsabilidade de cada CS. O que está na portaria? Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com um número máximo de 750 pessoas por ACS. O que antes nós tínhamos de obrigatoriedade, a partir da portaria da consolidação de 2017, nós temos como indicação, né, somente para áreas de alta vulnerabilidade. Outra diferenciação em relação à equipe de saúde da família, em relação à carga horária. Olha só, carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde. Todos os profissionais de saúde, membros da equipe de saúde da família, com exceção aos profissionais médicos, que devem dedicar-se no mínimo 32 horas para a equipe de saúde da família, podendo dedicar-se 8 horas para atendimento na rede de urgência do município ou atividades de educação permanente. Cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma equipe de saúde da família, exceção feita ao profissional médico que poderá atuar em 2 equipes de saúde da família com carga horária total de 40 horas. E hoje, obrigatoriedade de 40 horas para todos os profissionais de saúde.
Dessa forma, os profissionais da equipe de saúde da família poderão estar vinculados a apenas uma equipe de saúde da família. Isso inclui também os médicos. Antes era exceção para os médicos, agora o médico tem que ficar lá 40 horas à disposição da equipe de saúde da família.